Vamos lá, Apocalipse capítulo 22, hoje o último bloquinho aí, né, o grandinho, até o final do versículo 6 ao 21, a gente vai subdividi-lo aí. Vamos ler até o versículo 9, por quê? Deixa eu já explicar. Esse de 6 a 9, ele é na verdade aqui uma introdução para o epílogo. O que é um epílogo? É o desfecho de uma obra, né? A gente tem o prólogo, que é a introdução, né, de Apocalipse, e a gente tem o epílogo. Por que sabe-se que é? Porque, lembra que eu falo, não sei se vocês lembram, já faz tempo que eu não falo sobre isso, mas que eu falei algumas vezes do tal do sanduíche literário. Lembra? Que ele é um assunto, aí ele fala uma coisa aqui no meio, e ele fecha aqui, né? Isso é muito comum do jeito de escrever. João está fazendo exatamente isso com o livro inteiro. Agora ele vai repetir várias frases que ele usou na introdução. Servos do Senhor, ele vai falar da autenticidade do livro, ele vai falar da visão, ele vai falar várias coisas que, se você olhar lá no começo, é muito semelhante a algumas coisas que ele está citando. Tem a aparição do anjo que está entregando a revelação lá, aqui de novo tem um anjo. É como se ele estivesse realmente emoldurando agora, né, o livro. Ele está partindo, é como se assim, eu estou falando que eu estou indo para o final realmente. E então é uma introdução do versículo 6 ao 9 para o epílogo, tá? Então o epílogo ele vai do 10 em diante, quer dizer, é o desfecho do livro ali realmente, tá? Então vamos ler essa introdução, 6 a 9. Então o anjo me disse: estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Exatamente o que está lá no começo. Ia mostrar as coisas que iriam acontecer, tá? É semelhante. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado, lá também tem, bem-aventurado aquele que lê e aqueles que ouvem. Lembra a palavra dessa profecia? Aqui, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E depois de ter ouvido e visto, aqui João faz de novo uma gafe, né? Prostrei-me diante dos pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Segunda vez isso, né? Mas o anjo me disse: não faça isso. Sou um servo de Deus, assim como são você e os seus irmãos, os profetas, e como são os que guardam as palavras deste livro. Adore a Deus. Então o anjo não deixa de novo, ele se prostrar ali num ato, né, de reverência, de adoração. A gente conversou um pouquinho sobre isso ali, né? Vamos até aí, e eu vou ler algumas observações aqui. Olha só, qual que é a identidade aí desse locutor que a gente vai ver aqui? Há divergências aqui, gente, entre os estudiosos quanto à autoria da comunicação do versículo 6. Então o anjo me disse: essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Lembra que a palavra anjo, ela é mensageiro. E às vezes pode haver uma confusão, porque a gente acha que é um ser angelical. E aí acaba dando um debate aqui, né? Mas há uma possibilidade muito maior realmente de ser esse tal do anjo sempre que está interpretando e mediando a revelação. Então eu não vou nem entrar nessa discussão aqui, tá? Existe também o que? A verdade e confiança da revelação, né? Essas palavras são fiéis, verdadeiras, tem algo autêntico acontecendo, ele enfatiza isso aqui. Existe também, novamente, um processo da revelação que a gente já viu. Como que essa revelação foi entregue? Não sei se você lembra. Ela foi entregue, ela seguiu a seguinte cadeia: Deus revela o conteúdo para Jesus, que transmite para um anjo, que transmite para João, que transmite para as igrejas. Essa foi a cadeia de revelação. Então Deus, através de Jesus, revela para um anjo, o anjo ele porta a mensagem para João, João escreve e traz essa mensagem, essa revelação para a igreja. Essa foi a cadeia de revelação que a gente viu lá, essa transmissão, né? E essa transmissão, mesmo acontecendo isso, ele fala, ela é fiel e verdadeira. Ela é autêntica.
né? Deus quis que assim acontecesse. Existe uma linguagem teológica aqui, né, que a gente viu, que é uma ênfase, quando ele fala essa frase, difícil para a gente querer interpretar: o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas. Meio enigmático o negócio aqui, né? O texto remete aqui, gente, a gente pode tirar dessa frase que ela está falando, na verdade, da soberania divina, né? E a ideia de que os dons proféticos são resultados da ação de Deus, né? Da ação do próprio Espírito de Deus, que é Ele quem controla tudo isso que foi dado em profecia. Tá? A gente não precisa ficar viajando muito, né? Porque a gente quer falar assim: qual é o espírito, né? Quais são os espíritos dos profetas? A intenção do texto não é essa. É colocar que Deus está como Senhor de toda fala inspirada profética. Ele é soberano, porque Ele está enfatizando a verdade e a fidelidade do texto. Então não tem muito que viajar nessas interpretações. Aqui é simplesmente Deus falando que Ele controlou toda a ação, toda a atuação profética através dos profetas, de todos eles, inclusive de João. Tá? Isso tudo está se cumprindo, e aqui no caso, as palavras todas ditas em profecia são o quê? Autênticas, fiéis, verdadeiras. Então não precisamos complicar a coisa aqui não, tá? Existe uma brevidade nos acontecimentos, quer dizer, em breve essas coisas devem acontecer. Então há uma ênfase aqui, né? Tanto é que é tão em breve, lembrando que o breve aqui é diferente do nosso, mas é tão em breve que as palavras não vão poder ser seladas. Ao contrário das revelações de Daniel, que Deus mandou ele selar, porque não era para os dias deles. Sela, Daniel, porque tem coisa aí que é lá para o futuro. Agora, essa revelação de Apocalipse é tão breve, quer dizer, está num tempo escatológico já tão significativo, que não vai selar, porque estão acontecendo, coisas vão acontecer, né? E a gente vai ver isso aqui. Existe uma responsabilidade ética, qual é? Versículo 7. Bem-aventurado aquele que guarda, que cumpre, que obedece, né, as palavras da profecia deste livro. Então há o que? Aqui ele está dizendo que quem está lendo isso tem uma responsabilidade de guardar essas palavras. E guardar no sentido é obedecer. Tá? Você guarda como? Obedecendo. Né? Aquele que guarda os meus mandamentos, que guarda, né? Quer dizer, é a obediência. Tá? Não é guardar, pegar a Bíblia lá, o livro de Apocalipse, e botar na gaveta bem guardadinho, né? Não é isso, tá? O guardar aqui é a ênfase da obediência às palavras que foram inspiradas. E quais são? Sempre relacionado o quê? A perseverança, a fidelidade a Deus, né? Então, está aqui um resumo, né? Então, em resumo, o texto enfatiza aqui a mensagem de Apocalipse 6 e 7 aí, fundamentada na revelação divina e na iminência dos acontecimentos finais, serve de chamado permanente para os cristãos, para que os cristãos vivam de forma ética, vigilante e fiéis à palavra da profecia. Tá? Então é um chamado, quem está lendo o livro. Essas coisas Deus que deu são fiéis, verdadeiras, e agora vocês têm o quê? A incumbência de guardar essas palavras. Então ele está terminando a carta e nós estamos terminando a leitura com essa responsabilidade. Guarda o que vocês aprenderam, vivam a perseverança, fidelidade a Deus acima de tudo, não adore outros deuses. A mensagem da adoração somente a Deus aqui em Apocalipse é muito importante, você percebeu isso, né? Capítulo 4, 5, trono de Deus. Besta, querendo o quê? A adoração de todo mundo, as bestas, não é isso? E a Babilônia, um centro de prostituição espiritual, de idolatria e também, né, de outros tipos de prostituição. Então você vê o tempo inteiro essas coisas malignas tentando cooptar, capturar o coração do ser humano para que eles não adorassem a Deus. E esse episódio de João se prostrar de novo é mais uma oportunidade para mostrar: não, nem a um anjo, adore a Deus. É mais uma ênfase aqui literária e de um acontecimento para mostrar a adoração somente a Deus.
Deus não aceita dividir isso, né, com ninguém, pertence somente a Ele, tá? Então é um chamado enfático aí à adoração, né? Aqui, gente, a unidade que tem no versículo 8 a 11, né, que nós vamos ler novamente aqui, eu vou comentar, mas antes, preste atenção só, especialmente no versículo 8 e 9, destaca que a adoração deve ser direcionada somente a Deus, tá? João, que se apresenta como receptor, né, autorizado da revelação de Deus, ao ouvir, né, eu ouvi e vi essas coisas, ele repete aquela experiência de se prostrar diante do anjo. Lembra que eu falei que a palavra, não tem a palavra aqui, a palavra original grega, ela pode significar se prostrar, e o se prostrar pode ser em reverência e em adoração. O autor nosso, eu não sei se está na tua tradução, ele já traduziu aqui que ele se prostra em adoração, o meu. Né? Exatamente, ele dá ênfase aqui, o tradutor preferiu entender o ato como um ato de adoração mesmo, tá? Não faz isso, exatamente. Então ele fala, ó, não, eu sou servo como você. Nós somos servos de Deus. É interessante que o anjo se coloca na mesma posição, né? Como se nós somos conservos. Você é servo de Deus, eu também sou. Ninguém vai adorar ninguém aqui não. Para com isso, né? E isso é interessante, porque você tem uma heresia que acontecia numa das igrejas, a de Colossos, se eu não me engano, que era justamente um tipo de pessoas que buscavam ter experiências com anjos. Uma questão mística, e eles buscavam mais essa experiência do que o próprio Deus. E isso foi falado lá que não poderia. Né? Então, e você vê gente fazendo isso até hoje. Parece que é mais importante eu ver um anjo, né, do que ter uma experiência de oração com Deus. Quer dizer, é um negócio meio trocado. E a gente tem que tomar cuidado. Os anjos são servos de Deus como a gente. Eles fazem mediações. Eles atuam também, né, em relação às nossas vidas de alguma forma. Que a gente não vê, mas eles são atuantes. Né, eles são mensageiros espirituais de Deus. Eles atuam, têm uma atuação. Mas a gente tem que tomar cuidado. Por quê? A nossa busca não é para ficar vendo anjo, a nossa busca não é para ter experiência com anjo, a nossa busca é para ter experiência com Deus. Adore somente a Deus. Essa ênfase ela é importante, tá? O anjo então adverte, né? Vê, não faça isso. A Deus adora. Então, a mensagem central aqui consiste o quê? Adoração exclusiva a Deus. Gente, é um mandamento fundamental, né? Que se reafirma em toda a obra e que orienta o comportamento ético e a fé dos seguidores diante da iminência dos eventos finais. Então, quanto mais está passando indo para o fim, lembra, não ceda adoração para ninguém. Não coloque o teu coração em fidelidade última a ninguém. Porque a adoração acaba sendo também, não só, é um ato de quê? De prostração, de submissão, de reverência, de se submeter àquele, né, que você está prestando homenagem acima de tudo. Quer dizer, não faça isso, em última instância, a ninguém, somente a Deus. Submeta a tua existência, a tua gratidão última, tudo que você tem a Deus. Entregue a sua vida, na sua eternidade, a tua confiança, tua fé, tua fidelidade, morra por isso, por quem? Por Deus. Então, quer dizer, tudo isso é ato de adoração que a gente está vendo, né, em Apocalipse, essas ênfases, tá bom? Vamos lá, 8 a 11 de novo. Então, eu, João, sou quem ouviu e viu essas coisas, e depois de ter ouvido e visto, prostrei-me diante dos pés do anjo, que me mostrou essas coisas, para adorá-lo. Mas ele me disse, não faça isso, eu sou um servo de Deus, do mesmo jeito, quer dizer, assim como são você, seus irmãos, os profetas, e aqueles que guardam as palavras desse livro. Adore a Deus, né? Disse-me ainda, o anjo falou ainda para ele, olha só, João, não cele as palavras da profecia desse livro, porque o tempo está próximo. Continue, olha que interessante aqui é uma ênfase esquisita para a gente princípio, a gente vai conversar, mas da brevidade do negócio, quer dizer, não vai ter tempo mais, se você não se apressar, não vai ter tempo nem de mudar mais. E ele fala assim, continue o injusto a fazer injustiça, continue o imundo a ser imundo,
O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Continua, persevera aí. Parece que aqui, né, é até esquisito, né? Mas a gente vai ver que é uma ênfase só na brevidade do tempo e da quase impossibilidade de mudança de caminho. Você está no caminho, não sai dele não, porque está chegando a hora. Não sai do caminho não. É óbvio que ele quer o arrependimento, mas o negócio está tão em cima da hora, é como que se ele fala, tem pressa o negócio. É uma ênfase, né? Isso, continua fazendo, exato. Exato, exato. É uma ênfase assim, não quer dizer que Deus deseja isso, entende? É um jeito de falar, é uma repreensão, é um alerta. Para os dois lados. É um alerta para o injusto e é um alerta para o justo. Para o justo também, continua. Você é justo, continua fazendo a justiça. Você é santo já, continua a santificar-se. Quer dizer, continua, porque o negócio está breve e vai chegar o momento de prestação de contas, né? Então, em resumo, a mensagem enfatiza, né, que com a iminência do fim, é imperativo que toda a profecia seja divulgada, permitindo que os fiéis cumpram seus mandamentos e vivam em obediência à revelação divina, tá? Aqui também, no 11, olha só, o 11, ele apresenta, que é o que a gente está falando, uma ordem retórica. Ele entende que é um jeito de falar retórico, para a pessoa refletir na escolha que ela está fazendo, tá? Em iminência ao fim, exortando cada pessoa a persistir em sua escolha ética atual. O versículo ecoa Daniel, ele fala, 12, que diz assim, olha que interessante que diz, quero você ver como que tem fundamento em coisas lá no Antigo Testamento, né? Daniel fala assim, 12, ó, quem é injusto, continue na injustiça. Quem é impuro, continue na impureza. Quem é justo, pratique a justiça. Quem é santo, santifique-se. Ele está repetindo um texto de Daniel 12. Tá? Então, talvez para a gente entender melhor, a gente teria que ir lá em Daniel 12 ver o significado disso naquele contexto. Olha que interessante. Lembra que eu falo do hiperlink? Ele vai supor que os leitores vão fazer isso. Ele vai supor que a gente vai entender o contexto de Daniel 12 para entender o que ele está querendo dizer aqui. É muito interessante, né, esses hiperlinks assim. Embora à primeira vista essas ordens possam parecer fatalistas, né? O injusto continua injusto, né? Parece que né, você está destinando ali. Ela serve como um oráculo de juízo que ressalta a urgência das decisões morais diante de Deus. Tá? Não se trata da impossibilidade para a mudança, mas de enfatizar que o tempo é curto para arrependimento e correções. Quanto mais o tempo vai passando, mais curto vai ficando em cima da hora, né? Assim, os ímpios são advertidos de sua resistência à verdade, enquanto os justos e santos são chamados a perseverar em suas condutas éticas, né? Paralelamente, há uma responsabilidade de proclamar fielmente a profecia, né? Que é reafirmada, deixando o juízo de Deus definitivo aí, né? Aí a gente vê também aqui, versículo 12, vamos lá. Eu vou ler também, para a gente ler até o final, e aí eu volto aqui com os comentários, tá? Deixa eu só ver se eu leio aqui uma introduçãozinha antes. Vou ler antes, só para vocês prestarem atenção nisso. Preste atenção que existem 7 declarações daqui para frente. Tenta identificar, né? Você vai ver uma no 12, no 13, versículo 14 e 15, no 16, 2, né? 17, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, exato. Versículo 17, outra, e o 18, 19, outra, tá? 7 declarações, você vai ver. O ponto central é a ênfase no viver de modo correto, ressaltando o julgamento pelas obras, distinguindo os leitores puros dos impuros. Tudo é enquadrado, né, no versículo 3 e 16, que identificam aquele que vem em breve. Então tenta identificar, depois a gente vai fazer isso mais tranquilo aqui. Olha lá, declaração de Jesus: eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. 13, outra coisa ele fala: eu sou o alfa e o ômega, o princípio
e o último. O primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelos portões. Ele volta a falar algumas coisas. De novo ele fala que vai ficar de fora lá algumas pessoas, né? Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira, tá? Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar testemunho dessas coisas a vocês nas igrejas. Olha que interessante. Ele conecta isso à mensagem das 7 igrejas. Eu enviei o meu anjo para dar testemunho destas coisas a vocês nas igrejas. Que igreja que ele está falando? Gente, aqui ele está falando para as igrejas que ele está mandando a carta. Lógico que é para toda a igreja, lógico que é para a gente. Mas lembra que tem um destinatário original? São as 7 igrejas da Ásia, né? Eu sou, ele fala, a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. 17, o Espírito e a noiva dizem, vem. Aqui você vê que o Espírito Santo e a noiva, que é a igreja, a partir do momento que leem essa profecia, nasce em nós um desejo, um clamor. Vem, Jesus. Quer dizer, vem fazer o que você falou para que vai fazer. Vai consertar tudo. Vem. Esse é o desejo da igreja, né? Então o Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve o quê? A profecia, que ouve a leitura do livro. Aquele que está ouvindo, né? Diga, vem. Aquele que tem sede disso que você está ouvindo, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. Olha que forte, né? Se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que estão escritas nesse livro. Para você ver a necessidade de conhecer o livro, a necessidade de estudar, a necessidade de conhecer a essência da mensagem. Tá? Aquele que dá testemunho dessas coisas diz, certamente venho sem demora. Gente, quem está dando testemunho dessas coisas? O próprio Jesus. Né? Olha só, aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente venho sem demora. Amém. Aí João, no final, ele faz o que a igreja tem que fazer. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus esteja com todos. Ele termina, né? Olha que coisa, né? Como Jesus está aparecendo de forma clara e falando, né, claramente aí das questões. Vamos voltar um pouquinho aqui. O que a gente está vendo aqui, gente? Quando Jesus vier, no versículo 12, ele vai trazer com ele o quê? Recompensa. Então, eis que eu venho sem demora e comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. Então, a questão de recompensa aqui é interessante, né? Deixa eu só ressaltar algo aqui. É importante ressaltar que, embora nossos atos tenham consequências eternas, isso não implica uma teologia de justificação pelas obras. Nós não somos salvos pelas obras. Tá? Apesar de ter recompensa por obras, recompensa por atitudes, recompensa por obediência, nós temos recompensas, ou falta delas, por desobediência. A salvação, o ato de passar para a eternidade, não é pelas obras, é graça. Não é por recompensa. Isso é importante, tá? Na verdade, é por recompensa. Mas por recompensa do Filho de Deus, que fez a obra no nosso lugar.
Acaba sendo por recompensa também. É que a gente vai na sombra, no vácuo dele. Ele teve a recompensa e ele adquiriu essa recompensa para a gente. Aí ele dá isso de graça para a gente. Só que as nossas obras sim serão recompensadas, como salvos. E a gente viu um pouquinho disso aí. Então, a lei da retribuição na Bíblia, da recompensa, ela é extremamente significativa. Jesus sofre o quê? A recompensa dos nossos pecados. É isso que a gente tem que entender. Jesus se coloca no caminho da justiça de Deus contra nós. A nossa recompensa, o salário do pecado é a morte. A recompensa que o ser humano merece é o exílio eterno, por causa do pecado. Jesus entra na frente do juízo e ele fala: eu aceito pagar o preço, eu aceito pagar a recompensa que são deles. Por isso Jesus sente o Pai se afastando dele na cruz. Pai, por que o Senhor me abandonou? Porque essa é a recompensa da humanidade, o abandono eterno de Deus. Entende? Jesus sente o exílio, ele sente como ele é cortado da presença de Deus por causa dos nossos pecados. Ele é feito pecado por nós. Então, na verdade, a nossa salvação é pela recompensa, mas não nossa. O mérito não é nosso, não é pelas nossas obras. É por isso que é graça, é um favor que a gente não merece. Eu estou dando para você a salvação, por você acreditar em Jesus. A justiça que eu permiti para Ele, eu passo para você, porque Ele cobre você com essa graça. Olha só como que acontece. A salvação é isso. Por isso é graça, por isso não adianta querer comprar, fazer, achar que paga, não vai dar certo. O preço da salvação é muito caro, é uma vida de um justo. É sangue de um justo. E ninguém é justo na terra para isso. Por isso é graça a salvação. Para nós, então, não há um julgamento de obras para a salvação, mas há um julgamento de nós salvos, né? Não recebemos algumas recompensas, como os mártires, como pessoas que foram fiéis, viveram uma fidelidade, quer dizer, coisas que a gente não vai ser recompensado. A gente vai falar: filho, pisou na bola ali, você está salvo, mas aquilo lá você não merece recompensa. Aquele lá morreu por mim. Você negou, me negou no dia a dia lá, umas coisinhas lá, pisou na bola. Então, nós vamos ser julgados sim, entende? E ele traz consigo o quê? As recompensas. Segundo, né, as obras ali, tem para dar a cada um segundo as suas obras. Deu para entender essa diferença de salvação e de julgamento, né, de obediência, de galardão, de recompensas? Tá, isso é importante, tá bom? Em suma, o versículo convoca os fiéis a viverem com compromisso ético diante do iminente retorno de Jesus. Quer dizer, vivam de forma ética, vivam de forma que esteja alinhada com a verdade do retorno de Cristo, tá bom? Aí ele prossegue, vamos lá no 13. Eu sou o alfa e o ômega, primeiro e o último, o princípio e o fim, né? Já vimos sobre isso também, não preciso ficar tanto tempo, que Jesus aqui, ele recebe atributos do Pai. Você percebe que não está mais, as distinções aqui, né? Acabaram. Quem é o alfa e o ômega? É Deus, gente. O princípio e o fim, o primeiro e o último, né? É Deus. E aqui Jesus está falando: eu sou o alfa e o ômega. Eu sou o primeiro e o último. Eu sou o princípio e o fim. Quer dizer, ele é Deus. Ele é divino, são títulos da divindade aplicados novamente a Jesus, com muita tranquilidade aí, mostrando que Jesus também é Deus, né, com aquele que está sentado no trono ali, né? Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelos portões. Quer dizer, vai ficar de fora a gente ali que não lavou as vestes, vai ficar de fora a gente, né, que as vestes delas estão sujas, que o jeito de viver, quer dizer, que não viveu com Cristo, que não aceitou a Cristo e continuou naquela vida totalmente, né, errada da Babilônia, da besta, lembra? De todos aqueles pecados.
Exato. Porque se você lembrar, as vestes, elas são purificadas por causa do sangue do Cordeiro. E demanda de nós o quê? O arrependimento, né? Demanda o arrependimento. Então, isso que você está levantando é bem delicado. É complicado porque aí a gente entra numa uma questão doutrinária que a gente não tem como julgar isso, né? Como aquela questão: será que a pessoa está salva mesmo? Porque uma pessoa salva, de fato, que tem o Espírito Santo habitando dentro, ela erra também. Tudo bem? Nós temos deslizes também de pecado. Só que aquilo incomoda. Nós temos temor de Deus. A gente não quer desagradar a Deus. Existe um desejo lá no fundo, gerado pelo próprio Espírito, de querer melhorar, de santificar, de agradar. Esses são frutos de uma pessoa salva. Quando você encontra gente na igreja que não liga em nada, fazer tudo errado, que não pesa em nada ela pecar contra Deus, aí nós temos um problema. Entende o que eu estou falando? Na verdade, eu começo a duvidar da experiência de salvação dessa pessoa. Porque uma pessoa salva, o Espírito Santo habitando dentro de nós, não quer dizer que a gente não erra. Por isso que ele fala lá, ó, se você pecar, você tem um advogado diante do Pai. Ele vai te perdoar. Porque ele sabe que a nossa natureza ainda tem os nossos deslizes. Mas a gente não vai falar assim, tô nem aí que eu pequei contra Deus. Eu vou continuar fazendo. Opa, sinalzinho vermelho aí, um alerta terrível, né? Então, exato, a gente acaba tirando essa conclusão, certo? Lógico que no dia a dia eu não vou fazer esse julgamento objetivo para você, eu não vou chegar a falar isso, mas eu vou falar, ó, como pastor eu posso alertá-la, olha, não pesa, você não tem nenhum temor, né? Não tem desejo aí de agradar, você continua. Então, olha, cuidado aí, você precisa rever a tua salvação, você precisa buscar tem alguma coisa que não está casando aí. Porque o fruto da salvação é justamente esse desejo, né, de agradar a Deus, de buscar a vontade de Deus, de se santificar, de quando a gente erra, a gente, poxa, pisei na bola, Pai, me perdoe, eu quero, né? Sim, o sangue de Jesus, ele nos purifica de todo pecado. Sim, mas olha só, sim e não. Por que sim e não? Porque a gente não pode cair numa doutrina errada de perda da salvação assim. Vamos supor que eu errei agora, tá? Errei. E eu não deu tempo de eu me arrepender. Morri, vou para o inferno? Não. Entende aonde eu estou querendo chegar? Então, é óbvio que o que você está falando é a prática do reconhecimento no dia a dia e a gente clamar o perdão. Ótimo, é isso aí. O que eu estou falando é que, às vezes, a gente não pode cair no erro de que, como tem muitos cristãos com medo dessa oscilação, como que se a salvação dependesse de nós, ela não depende de nós. A salvação foi Cristo que conquistou. Mas porque eu sou salvo, eu tenho o desejo de confessar meus pecados, eu tenho o desejo de me arrepender. Eu vou fazer isso para Deus, pisei na bola, me ajuda, eu não quero mais desagradar o seu nome. É uma coisa, deve ser uma coisa natural do salvo, por causa do impulsionamento do próprio Espírito de Deus em nós. Uma pessoa que não tem esse interesse, realmente a gente fala, poxa, tem alguma coisa ali que não está tão legal. Ela precisa ir diante de Deus com clareza e falar, Deus, eu preciso de salvação, né? Porque o fruto é justamente isso, é o arrependimento, é a santificação, são mudanças de pensamento, de comportamento, né? De entristecer quando a gente pisa na bola, né, e que acontece, né? Então essa é uma questão interessante. Agora não faça esse link, tá, gente? Não faça esse link. Mas e se eu errar 1 minuto antes de eu morrer? Você não perdeu a salvação, tá? A nossa salvação não se perde porque a gente peca, tá? Por quê? Porque ela é de graça. Ela vem da fé em Jesus. Ela não vem do que a gente faz e deixa de fazer. Tá? Senão a gente vai falar assim, estou salvo. Aí daqui 1 minuto eu fiz coisa errada, não estou mais salvo. Agora eu estou salvo. Não, agora eu não estou salvo. Aí eu morri, aí eu acordei salvo, mas dormi, não salvo. Gente, é uma bagunça. Porque a gente erra o tempo inteiro. Jesus fala que a intenção do nosso coração é pecado.
Entende o que eu estou falando? A salvação não depende disso. A salvação depende da tua fé no que Cristo é para você. A partir disso, começa um processo de santificação na sua vida. Você, como salvo, você deseja agradar a Deus, buscar a Deus, buscar a vontade dEle, se submeter a Ele. Tá? Isso é importante, porque senão a gente cai na verdade, numa heresia. Tá? Essa é uma das formas. Essa questão da perda e não salvação é muito complexo, tá? Porque você tem várias linhas teológicas, você tem, eu não sei se vocês já ouviram, não vale nem a pena entrar, mas você tem aquela questão do calvinismo, arminianismo e tal. A questão é o seguinte, o que é mais básico para a gente? Que salvação, ela não é mérito nosso. E isso é uma das coisas que todo mundo concorda, arminiano e calvinista, todos concordam. Toda doutrina que fere isso é uma heresia. Então a gente tem que tomar cuidado quando a gente fala de obras e fazer e se santificar para a salvação. Nós nos santificamos porque somos salvos. A gente faz boas obras porque somos salvos e não para ser salvo. O cristão, ele faz obras porque ele foi salvo, porque ele nasceu de novo, porque agora ele é filho de Deus, ele vai viver uma vida adequada à salvação. É diferente. Tá? A santificação e as obras são frutos da salvação. Tá? E isso é importantíssimo, porque o cristianismo verdadeiro, bíblico, é a única religião que fala isso. Porque todas as religiões é o empenho do ser humano para conseguir se salvar. Todas as religiões são isso. Né? Você vai para o espiritismo. O que é? Para você ter livrar do karma, lá, a reencarnação boa, né, cuidar. Você tem que fazer boas obras, atos de caridade, tudo, para você aperfeiçoar. Você tem que conquistar o teu estado de bem-estar. Você vai em qualquer outra religião do mundo, você tem que conquistar o teu lugar de perfeição. Você vai no budismo, você tem que conquistar o seu nirvana. Você vai não sei onde, você tem que... O cristianismo é Deus descendo para a terra, conquistando, pagando o teu preço, pagando o teu pecado e falando, creia que eu te salvo. O cristianismo é totalmente ao contrário da lógica da conquista e mérito de salvação. O que a gente tem que merecer é a recompensa de galardão. As obras. Isso. Essa é a diferença. Exatamente. Por isso que eu falei que os mártires, eles terão recompensas que nós não teremos. Lembra quando eu toquei nessa situação? Exatamente. Sim, sim, sim. Ele subentende que o lavar aqui... Isso, exato. Talvez. Se ele está falando de recompensa, você pode fazer essa associação que você está tentando fazer, né? Recompensa sim, recompensa tem a ver com obras. Recompensa tem a ver com coisas que eu fiz para ele nessa terra, que permanecem para a eternidade. E outras coisas que eu fiz que são lixo para ele. São consideradas coisas que não tinham valor, que ele não desejava que eu tivesse feito, que não tem valor, que a gente vai falar, pisei na bola mesmo, né? E nós vamos nos arrepender daquilo lá eternamente, no sentido assim, uma última vez, né? E aí ele limpa, mas ele lava as nossas vestes no próprio sangue do Cordeiro, né? Mas então, agora, recompensa, obras, salvação, não. Faz essa separação que a gente não erra, tá? Faz essa separação. Quem me deu a salvação? Jesus. Ele conquistou na cruz a vida dele, a morte e a ressurreição dele, quem ele é. Agora, eu sou salvo de verdade? Se eu sou, eu vou querer viver a vontade dele. Entende? Essa é a questão também. Porque a salvação, ela produz um estilo de vida, ela produz um fruto, que são os frutos do Espírito. Ela produz um caráter em nós. Se aí você tem uma pessoa na igreja que não tem preocupação nenhuma em agradar ou desagradar a Deus, rapaz, eu tenho um grande problema de confiar na salvação dela, mesmo que ela esteja na igreja.
Porque não tem fruto, não tem nada que move essa pessoa para as coisas de Deus. Até muito estranho isso aí, né? Exato. E exatamente. Esse é o caminho do cristianismo. Esse é o caminho. Por isso que eu falo, né, que a gente às vezes não entende isso corretamente e até a nossa pregação é errada. Porque a gente quer, por exemplo, a gente chega numa pessoa que é pecadora. Ao invés de a gente pregar o evangelho para ela se converter, a gente fala para ela largar o pecado. Está errado. Ela não consegue largar o pecado sem o evangelho. Aí, por exemplo, vou citar uma coisa que nós aqui temos dificuldade, que é uma questão bíblica, né? A questão da homossexualidade, toda essa questão difícil que a gente está na sociedade. Óbvio que, biblicamente, isso, a homossexualidade, é um desvio de um padrão de Deus, de relacionamento. Não tem como não falar. Agora, a gente chega diante do homossexual, a gente quer falar para ele assim, ó, larga o homossexualismo. Está errado. A gente tem que pregar o evangelho para ele. Que Deus quer salvá-lo, que Deus ama, que Deus quer cuidar, que ele é uma pessoa que precisa acreditar em Cristo, que Cristo morreu para perdoar o pecado. A gente tem que pregar o evangelho para ela. Porque ela acreditando no evangelho e ficando salvo, o Espírito Santo passa a habitar nela do jeito que ela está. E inicia um processo de transformação do interior dela para fora. Aí é religião. É o que os fariseus faziam e Jesus falava, vocês põem uma carga no povo que eu não ponho. O meu jugo é leve, meu fardo é suave. O fardo que vocês estão colocando nas costas das pessoas é pesado. E Jesus fala, não, vem para cá, eu vou aliviar. Porque ele oferta uma graça perdoadora, igual aquela prostituta. Né? Ele não sabia se aquela mulher ia mudar ou não, gente. Que aquela que ia ser apedrejada. Ele não sabia. Bom, Jesus sabia, mas assim, né? Independente, porque ele vai lá, acolhe a mulher, perdoa, levanta ela, sabia que tinha um monte de gente pecadora também querendo apedrejar ela. Entende? E Jesus fala, mulher, alguém te condenou aqui? Não. Quem que podia condenar ela? O único era ele. Ele era o único perfeito que podia atirar a pedra. E ele fala, eu também não vou te condenar. Mas vai, não peques mais. Ele oferta perdão primeiro, aceita, acolhe a dor dela, acolhe o estado que ela está, mas fala para ela, mulher, você não vai ficar nessa situação. E ele fala, tem uma mudança agora daqui para frente de comportamento. Essa é a dinâmica da salvação. O evangelho, perdão, salvação, mudança de comportamento. Não faz o fluxo ao contrário que não dá certo. Não dá certo. A experiência do perdão de Deus, ele vem primeiro. A experiência do evangelho vem primeiro, para depois o comportamento, as questões mudarem na vida das pessoas. Tá? Isso é extremamente importante. Algo significativo para a gente ajustar a doutrina da graça, da salvação pela graça é importante. Tá? Então, quem te deu salvação? Jesus. O que ele fez na cruz me salvou. A morte dele. Né? O afastamento, Deus lá jogando toda até maldição do pecado em cima de Jesus. Através do Império Romano, através de toda aquela estrutura sistêmica, né, de poder corrupto, mas Jesus estava lá sofrendo a maldade do ser humano e toda a fúria, né, do próprio Deus contra o pecado da humanidade. E ele aceita aquilo, sofre, só que ele vence a morte. A morte não pode segurá-lo. Aí ele oferta-se salvação. Quem crê em mim, eu vou justificar vocês diante do meu Pai. Pela graça, eu vou justificar vocês. Por isso é pela fé a salvação. Isso está claro? Tá? Mas eu sou salvo? Então nós vamos andar em santidade. Exato. Você percebe essas voltas, né? Isso é interessante. Isso a gente teve que se acostumar com isso. Ele fala, de repente ele volta. Talvez num sentido retórico, no sentido de lembrança, de purificação, de perseverança. Lembra que ele está querendo enfatizar quem está lendo a perseverar até o fim. Então, às vezes, essas voltas aí,
É falar, ó, tá vendo? Não vai entrar, hein? Ó, tá vendo? Continua fiel. Exatamente. É como se ele tivesse voltado a um lugar, a uma possibilidade anterior disso acontecer. Mas não é. Aqui a gente tem que entender o leitor, você leitor. Entende? Você leitor que está praticando mal, continue. É uma advertência aqui para o leitor. A brevidade do negócio é, leitor, ó, eu venho sem demora. Leitor, ó, ele volta ao estado antes da vinda, porque nós vimos a vinda dele já. Aqui ele não veio. Ele já mostrou tudo anteriormente, não mostrou? Que ele veio, a Nova Jerusalém desceu do céu, ele veio habitar, não foi isso? Aí agora, o que ele está falando? Jesus aparece e fala, eu sou testemunho de tudo isso que foi falado. Eu venho sem demora. Ele volta, porque aí voltou anterior da vinda, antes da Nova Jerusalém, antes das coisas serem julgadas. Porque nós estamos agora. É como se ele fecha o tempo que nós estamos. E aí ele fala para o leitor. Ele fecha a revelação. Só que ele fecha e ele volta para um lugar onde aquilo que ele viu no futuro ainda não aconteceu. É como se assim, ó, essas palavras que vocês viram, esse novo céu, nova terra aí, tudo autêntico, hein? Eu venho sem demora, quer dizer, eu venho cumprir isso aí sem demora. Por isso que aí ele fala, o injusto, aí é o leitor que está lendo. Né? É o povo ainda que está aqui, que não chegou na Nova Jerusalém. Ele volta realmente. Né? Por isso que tem uma questão de salvação também. Né? Quer dizer, quem vai entrar na Nova Jerusalém? Os salvos. Os salvos. Porque ele voltou. Realmente tem esse ciclo, e é legal entender isso, porque senão a gente confunde a cronologia. Né? Então Jesus está fechando a revelação. Eu sou o princípio, o fim, o alfa, e logo, quer dizer, em breve eu venho fazer tudo isso que vocês ouviram que é fiel e verdadeiro. Aí ele enfatiza quem entra e quem não entra. De novo, ele faz a ênfase. Quem vai entrar? Esses. Quem não vai entrar? Esses. Né? Ele faz essa categorização aí. Beleza? Aqui ele fala, não sela. É como se assim, é tão urgente que agora não vai selar mais. É. Isso. É isso aí. Gente, nós vamos terminar a semana que vem, tá? Se você está me ouvindo aí, vocês querem, ó, a gente vai encerrar o livro de Apocalipse. O que a gente podia fazer, né? A gente encerrar a semana que vem. A gente podia fazer um cafezinho ali na cozinha, né? Para a gente encerrar, batendo um papo. Pode ser? Vocês concordam? Aí a Simone vê o que faz. Porque a gente encerra e a gente bate um papo ali. Vai ser a última terça juntos, no livro. Né? Aí a gente vê. Pode ser assim? Se organiza? Aí a gente mais ou menos... Eu acho que é mais ou menos esse grupo de pessoas, né? É. Mais um ou dois se vier. O José não pôde vir, ele vem. Hoje ele não pôde, né? E então a gente conta, faz uma contagem aí, a gente faz alguma coisa, come um bolinho, um café, um chazinho, ou a gente, sei lá, pede uma pizza e come junto ali. Aí a gente combina, pode ser? Aí a gente faz um banquete escatológico antecipado. Amém? Vamos orar, agradecer a Deus? Eu vou ver aqui, eu tenho as aulas e deve ter falhado umas 3 a 4, eu vou saber quantas aulas deram. Já deu 130 e poucas já. Quase 140 aulas. Tem? Primeiro dia? Bastante tempo. Né? Muito bom. Foi uma jornada, não foi? Uma jornada boa demais, gente. Não vamos. Sabe por quê? Toda a nossa EBD a gente está concentrando agora domingo de manhã. E aí eu tenho 2 EBDs domingo de manhã. Eu faço uma online e uma presencial agora na igreja. E tem um projeto que eu vou soltar na igreja nos pequenos grupos, que está em off, de uma possível EBD para quem não vem na igreja. Tá? Aí eu estou articulando. Então toda a nossa escola bíblica ela vai ser concentrada domingo de manhã.